Cara, eu costumo dizer que o filme da Daphne e Velma, e sim, se você não sabia, existe um filme da Daphne e da Velma, é uma piada de mau gosto. Esse filme não deveria ter existido. É tão ruim quanto a série Velma do HBO Max. Quer dizer, não chega a esse ponto, né? Porque Velma é a escória da humanidade. Mas Daphne e Velma, que filme horroroso! Terror. Temos aqui um filme que é independente dos demais live actions, né? Não faz parte da cronologia, só que esse é o menor dos problemas. Porque embora o roteiro tente criar personalidades próprias e mitologias exclusivas para as protagonistas, mas a grande verdade, cara, é que Daphne e Velma não passam de duas adolescentes genéricas que se juntam para investigar um mistério na escola que tem transformado seus melhores alunos em verdadeiros bocóis cheiradores de Nescau. Cara, é um roteiro patético, péssimas atuações, é cheio de clichês, o roteiro não oferece desafio algum ao espectador, porque a gente, desde o início, desde o primeiro minuto do filme, a gente já sabia quem era o grande vilão de toda essa história. A proposta não se sustenta, né? Porque eu não sei quem teve essa ideia de girino de fazer um filme da Daphne e Velma, porque ninguém pediu. E a grande verdade é que otário foi o Tio Geek, que eu, que assisti essa jossa, perdi 1h e tanto da minha vida, não deveria ter feito isso, mas fazer o quê, né? É tudo pelo entretenimento. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Cara, a grande verdade é que esse filme é sobre duas adolescentes resolvendo mistérios que por acaso têm os mesmos nomes e vestem as mesmas roupas daquelas duas personagens do desenho de Scooby-Doo. Isso daqui não é Daphne e Velma, tá? Me desculpem, isso daqui pra mim é uma coincidência. São duas personagens iguais a Daphne e Velma, mas não são Daphne e Velma. Não me diga que elas são Daphne e Velma. Ó, se investigar muito bem esse filme aí, ó, é casa de aposta, hein? Isso é horrível! Meus amigos, se preparem porque no vídeo de hoje nós iremos ranquear todos os filmes live actions, tá? Live actions de Scooby-Doo, do pior ao melhor. E por puro capricho, o Tio Geek colocou o Scooby, né, de 2020, a animação que saiu para os cinemas, e que também é um filme do Scooby-Doo, e enfim, mas é por capricho. Mas a proposta aqui são os live actions mesmo. Mas comenta embaixo qual é o seu filme live action favorito de Scooby-Doo e qual é o que você menos gosta. E por que que é Daphne e Velma. Cara, eu acho esse filme horroroso, e não é nem por conta do CGI do Scooby, né, que parece um animal qualquer feito no Paint, porque de fato a produção não teve muita verba pra investir no CGI, não tem o que fazer, só que o filme, cara, ele tem muitos problemas, principalmente no roteiro. Tá me zoando, né? E vale ressaltar que quando esse filme saiu no Cartoon Network, e sim, não saiu nos cinemas, tá, Scooby-Doo Mistério Começa é um telefilme, mas ele foi responsável pela maior audiência da emissora na época, foram 6,1 milhões de pessoas sintonizadas pra assistir simultaneamente, enquanto o anterior tinha sido Star Wars, né, o Clone Wars, com 3 milhões, se eu não me engano, mas foi um sucesso na época isso aqui. E tudo isso só pra reafirmar o enorme sucesso e apego que as pessoas têm pela franquia do Scooby-Doo, né? A ponto de, 6,1 milhões de pessoas pra ver esse filme daí, é porque a franquia é gigantesca, velho. Tá ligado na parada, parceiro? Mas pra mim, o roteiro do filme não funciona direito, nitidamente é um decréscimo de carisma em relação aos atores dos live actions anteriores, afinal agora temos um filme de origem do Scooby, então era óbvio que eles tinham que substituir os atores clássicos. Eu não gosto da forma como eles introduzem os fantasmas, o CGI deles é péssimo, é pior que o do Scooby, mesmo para um baixo orçamento. Ou seja, cara, esse filme, Scooby-Doo Mistério Começa, tinha uma tarefa que, convenhamos, não era lá muito complexa, e ele a cumpre sem em momento algum tentar fazer um pouco mais, velho. Então pra mim é um filme que funciona como uma versão de origem da simpática gangue da Mistério S.A., mas tirando isso, é um filme que fica devendo em quase tudo, velho. E quem disse que isso é problema meu? É aquele velho exercício, você pararia hoje, minutos, horas da sua vida para assistir esse filme, Scooby-Doo Mistério Começa? Eu acho que não. Mas pra assistir Scooby-Doo 2, Scooby-Doo A Ilha do Espanto, aí eu acho que você pararia. Então é esse exercício que eu fiz pra poder montar esse ranking aqui. É um filme que na proposta funciona, né, de origem e tudo mais. O CGI não é aquela coisa, mas... cara, o roteiro, as histórias, a forma como é conduzido o mistério, é tudo muito mal feito. Terror. Mas comenta embaixo o que vocês acham a respeito desse filme, Scooby, o Mistério Começa. Tem amigos meus que gostam, né? Não consigo entender eles, mas comente aí. Temos aqui A Maldição do Monstro do Lago, né? Que é uma continuação do Scooby do Mistério Começa, que é um filme que não saiu nos cinemas e sim telefilme, né? No Cartoon Network, e que é muito melhor do que o Scooby, o Mistério Começa. Mas nem se compara. Cara, vocês sabiam que a Cartoon Network, exatamente, Cartoon, o canal que a gente assistia quando era criança, acabou? Tipo, game over. Até hoje eu não consegui digerir essa informação. Agora não! E cara, é um filme que manteve o mesmo padrão do seu antecessor, né? Como uma leve melhora no roteiro. Porque apesar de o caso em si ser padrão e bem bobinho, né? Do que a gente tá acostumado a ver, só que a construção é bem divertida e eficiente. E tudo isso pareando muito bem o lado pessoal do quinteto, né? Com o Scooby sentindo-se abandonado pelo Salsicha e companhia, incluindo aí momentos clássicos de romance jovem com ciúmes e introversão. Sendo que ainda tem um lado mais macro do mistério,
mistério que envolve a existência de uma bruxa com um cajado e um passado misterioso. Ou seja, olha só quantos elementos interessantes o roteiro conseguiu trabalhar dessa vez, ao contrário do primeiro filme, né? O Scooby Mistério Começa, que foi patético. Impressionante. Eu adoro os flashbacks desse filme, adoro a forma como eles abordam a lenda do monstro do lago e principalmente a figura do monstro, né? Porque aqui ele nada mais é do que um sapo humanoide que é o resultado da fusão de efeitos práticos com computação gráfica. E tudo isso resulta em algo muito agradável de se ver na telinha, né? Mostrando cuidado em adaptar a ameaça em um curto orçamento de produção, velho. É aquela coisa, eles não tinham muito o que trabalhar. Era pouca grana, orçamento reduzido, só que mesmo assim eles entregaram um ótimo material. Não dá pra acreditar que essa mesma equipe de produção é a do filme anterior, sabe? Parece que são dois filmes com qualidades completamente diferentes, velho. Ou seja, isso contribuiu para que a imersão do espectador fosse amplificada, né? Especialmente se comparado ao que foi possível em relação aos fracos e genéricos fantasmas do primeiro filme. Não gostei. E cara, embora o personagem do Scooby, né, que obviamente é o protagonista, ele tenha ficado meio que de escanteio, meio isolado nesse segundo filme, que pra mim é o ponto mais baixo aqui dessa produção, mas cara, o Scooby tá lá, ele é um alívio cômico, o CGI dele é o mesmo do primeiro filme, é mal feito, só que no final das contas isso não importa, né, porque ele tá ali, as interações com o Salsicha, quando acontecem, são muito boas e é uma pena, né, cara, porque, óbvio, o Scooby é o protagonista, ele tem que ter muito destaque, só que a proposta desse filme é o romance entre os adolescentes, é a evolução daquela turma que a gente viu no primeiro filme, então é por isso que o Scooby, ele ficou um pouco ausente nessa continuação, mas no geral, é um filme que eu continuo gostando até hoje. Foi um elogio. Então Scooby, né, e o Monstro do Lago é um filme que, obviamente, tem os seus problemas, ele não chega nem perto dos demais live actions, né, que o Tio Geek vai falar aqui ainda nesse ranking, mas na proposta, ele funciona, é legal, é divertido, roteiro bonzinho, o mistério, né, principalmente o plot envolvendo a Velma, eu acho sensacional, é um filme legal, cara, é um filme que talvez eu pararia pra assistir hoje em dia, mas comentem embaixo o que vocês acham a respeito desse filme. Temos aqui um longa animado, tá, um filme do Scooby que saiu diretamente pros cinemas, e aqui tá a exceção, né, que o Tio Geek comentou com vocês lá no início, porque obviamente é uma animação, não é um live action, mas como saiu pros cinemas e é um filme, então eu decidi colocar aqui. É um filme, cara, que é muito bom, mas poderia ter sido melhor. Convenhamos, né, que o filme praticamente jogou o Scooby pra escanteio e focou nos demais personagens da Hanna-Barbera. E não que isso tenha sido um problema, né, porque o filme acertou em diversos aspectos. Obrigado. Então é claro que tem as homenagens, as referências, a turma tá junta, todo mundo unido atrás das pistas. A proposta desse filme é tentando fisgar a molecada de hoje em dia. Talvez pra gente, né, nós velho pai, que a gente acompanha Scooby desde os primórdios, não é a mesma pegada, não é o mesmo tom, não é aquela coisa de sempre. Aqui é outra coisa. É verdade. E é um roteiro que começou até bem, né? Porque os 15 minutos iniciais do filme, cara, são sensacionais, muito emocionantes. Só que depois, pô, vira uma bagunça, né? Não fica muito claro qual é o objetivo do vilão, por exemplo, né? E nem onde o Falcão Azul e sua trupe querem chegar. Não, isso é mentira. Porém, a técnica de animação combinou perfeitamente com a história, né? Tendo elementos que buscam a realidade, mas que ainda conversam com a estética exagerada vista nos desenhos. É um traço muito lindo, cara, muito bonito, moderno, né? Atual. De fato, a obra acerta ao colocar os tradicionais efeitos sonoros, que era uma marca registrada, né, das animações. E a estratégia aqui desse filme, dos produtores, continua a ser a mesma de sempre, né, que é você fazer um filme colorido, super exagerado, né, pra molecada de hoje em dia que nunca teve contato com o Scooby-Doo. Afinal, é um filme do Scooby para os cinemas, então a visibilidade, né, o orçamento é maior do que comparado a um telefilme da Cartoon, por exemplo. E tudo isso ao mesmo tempo em que eles tentam agradar os fãs antigos que, né, acompanham a franquia Scooby-Doo desde os primórdios, né, com as referências, né, citações da cultura pop que só a gente mais velha vai entender. E pra mim isso funcionou perfeitamente, né? Talvez se não fosse a participação exagerada dos demais personagens da Hanna-Barbera e se eles focassem apenas na turma do Scooby, seria um filme que eu teria gostado ainda mais. Tá me zoando, né? Mas e aí, qual a opinião de vocês em relação a esse filme animado do Scooby? Vocês gostam? Vocês não gostam? Foi uma tragédia? Comenta embaixo que eu quero saber. Temos aqui o famoso Scooby-Doo dos anos 2000, cara, da Ilha do Espanto, que tem lá o Mr. Bean como vilão, que tem o Scooby-Doo aparecendo, que tem as frases clássicas do Fred, agora não. Agora não. Cara, eu amo esse filme. Eu já assisti, mano, quando eu era criança eu assistia esses filmes, né? O início dos anos 2000, tanto esse quanto o Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, em loop. Eu sei simplesmente todas as falas desses dois filmes. E é um filme mega divertido, cara. É galhofa, tem muitos problemas de roteiro, é claro que tem, gente, pelo amor de Deus, mas, cara, diverte, traz elementos interessantes. E é um filme meio estranho, né? Porque o enredo envolve muito mais do que apenas adivinhar quem é o homem sob a máscara. Ou seja, tem uma
parte surreal no meio, né, envolvendo as almas, e aí tem a troca dos personagens, né, que, mano, é uma cheiração de Nescau esse roteiro. É um filme que envolve muita magia, elementos sobrenaturais, só que tudo isso é muito bem feito pelo roteiro. E talvez esse seja o filme live action do Scooby mais icônico de todos os tempos, pelo menos aqui pra nós brasileiros, né, pô, as frases clássicas nem se compara. Tá ligado na parada, parceiro? E é um filme que preenche com louvor a lacuna estética da franquia. Ou seja, os fantasmas e monstros, os cenários, os figurinos e a construção digital do Scooby. O furgão da Mistério S.A. tá impecável, o Matthew Lillard, né, no papel do Salsicha, rouba a cena e o Scooby tá perfeito, cara. Porque a computação gráfica que torna o próprio Scooby-Doo possível é muito eficiente, né, sem tentar fazer uma versão realista do simpático e falante dog alemão. É muito bem feito, velho. Foi um elogio. Então todo esse cuidado, né, com os personagens e a premissa mais simples, né, embora ajude na construção da narrativa, funciona para deixar nós, espectadores, né, a gente moleque assistindo, em um ambiente que é confortável, é gostosinho de assistir. O problema é justamente o desenvolvimento desses arcos, né, aí é que tá o ponto, porque esse filme nada mais é do que um grande episódio de 1h30 de duração, né, convenhamos. O desenvolvimento aqui de personagens praticamente não existe, é um filme repleto de clichês, assistindo hoje em dia você vê que tem muitos clichês da época, mas é aquela coisa, cara, é Scooby-Doo, é início dos anos 2000, quem tem memória afetiva com esse filme não tem como botar defeito e não precisa ser uma obra cinematográfica, só precisa divertir, e me diverte até hoje ver esse filme, pois mesmo com seus graves problemas, o filme acaba divertindo daquela maneira descompromissada de ser e por conseguir criar versões live actions fiéis e eficientes para os seus personagens clássicos. Impressionante. É aquilo que eu disse, cara, talvez seja a minha memória afetiva aqui batendo, mas, velho, eu lembro quando eu comprei esse DVD quando eu era criança, eu morava no interior, eu fui na feira, eu acho que eu paguei R$2, mano, que época maravilhosa, época boa, inocência, Scooby-Doo, e é divertido. Não pode botar defeito nesse filme aí. Que lindo, cara! E em primeiríssimo lugar, me desculpem, eu posso amar a Ilha do Espanto, eu posso gostar da animação de 2020, mas, cara, Scooby-Doo 2, Monstros a Solto, eu acho que junto com Escola de Rock, né, do Jack Black, foram os dois filmes que eu mais assisti na minha infância. Ou será que não? Cara, quando eu tava montando esse roteiro aqui, né, desse ranking pra vocês, eu fiquei pensando, cara, por que esse filme, ele tá em primeiro? Porque quando eu fui fazer a listinha, a primeira coisa que eu fiz foi colocar Scooby-Doo 2 em primeiro. Mas aí eu parei pra pensar, tá, por que esse filme é meu favorito entre os live actions de Scooby-Doo? E a resposta, depois, né, pensando, é muito simples, porque ele traz vários elementos dos desenhos clássicos, velho. E isso vai desde os cenários, figurinos e principalmente os monstros. Cara, Cavaleiro Negro, Capitão Cutler, Mineiro de 49, o Monstro de Piche, Fantasma de 10.000 volts, a Bolha de Algodão Doce, todos esses vilões marcaram a minha infância e o filme simplesmente referenciou a época de ouro do Scooby-Doo. Impressionante. E olha que o James Gunn, tá, vai uma curiosidade, não sei se vocês sabiam dessa, mas ele na época queria fazer desse Scooby-Doo 2 um filme mais adulto, se é que vocês me entendem, um filme mais maduro para poder fisgar todas as idades. E uma dessas alterações seria em respeito à sexualidade da Velma, porque nesse filme Scooby-Doo 2 a Velma seria lésbica, só que aí depois, né, os produtores chegaram, conversaram com o James Gunn e disseram, cara, não é bem assim, entendeu? Deixa aí o filme mais família. Pra época, obviamente, né, não ia dar muito certo, mas o James Gunn queria fazer um filme adulto. E no final das contas, a Velma, que iria ser lésbica, ela virou em um momento aqui quase que um sex symbol, né? Ela se ajeitou toda lá pro cara e essa cena é meio polêmica pra alguns aí. Puxa, mano. E ainda bem que eles desistiram da infeliz ideia de modernizar a trama, né? Como tentaram no primeiro filme, né? Ao dizer que a Mistério S.A. estava chegando ao seu fim. Mano, que coisa ridícula. Ou seja, agora a aventura dos jovens detetives estava muito mais parecida com os episódios das animações. Então há um mistério de verdade, perseguições de fantasmas e a dupla Scooby e Salsicha tá funcionando muito bem. E em termos de roteiro, né? A solução do crime final é infinitamente superior ao primeiro filme, mas nem se compara. Tá ligado na parada, parceiro? E os efeitos especiais desse Scooby-Doo 2 nem se comparam ao primeiro, né? Pelo amor de Deus, cara. Porque aqui eles tiveram um pouquinho mais de orçamento, mais liberdade. Os monstros estão muito bem feitos em CGI. E isso sai em 2004. Não, 2004. Sai em 2000. Enfim, não, Doug vai estar botando aí, mas eu acho que sai em 2004 esse filme. Pra época, o CGI de um filme de Scooby-Doo, muito bom. Eu gosto das lutas, eu gosto dos momentinhos deles juntos e tristes. Ou seja, é um filme que pra época e com o orçamento que tinha, se saiu muito bem na pós-produção. E assim como
o anterior, não tanto, mas assim como o anterior, é um filme repleto de momentos icônicos, as frases que até hoje viraram meme aí, né, pra galera. Mano, é um filme divertidíssimo, velho. Como eu disse, junto com a Escola de Rock do Jack Black, e quem me conhece sabe que é verdade, foi o filme que eu mais assisti na minha infância. Eu assisti em loop e eu sei todas as falas. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas comenta embaixo o que vocês acham a respeito desse ranking, concordam ou discordam, qual é o seu top 3 dos melhores live actions de Scooby. Comenta embaixo que o Tio Geek vai ler e responder todo mundo. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele, que foi outro ranking que fizemos com as séries animadas do Scooby. Vai lá assistir que tá muito bom, aqui também tem outros. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!